Som, 1, 2, 1, 2. Pessoal, como é que tá aí? Tá com áudio? Melhorou? Por favor, respondam aí. Está com áudio? Coloque no chatzinho que ajuda. Já tem gente ligado. Começar agora, viu, gente? Só preciso saber se está com áudio. Ok? Duval, obrigado, viu? 100%, né? Muito bem. Então vamos começar, gente. Tá certo? Nossa live 12 online. Pessoal, vou pedir a vocês que, por favor, vocês possam estar indicando aí, mandando o link, tá certo? Da nossa página para outras pessoas, né? Para que nós possamos fazer uma conversa boa online. São 4h25. A gente possa aí gastar uns 20 minutinhos fazendo a nossa live. Vou trazer algumas dúvidas e aparentes contradições da Bíblia, tá certo? E mostrar a vocês por que não são contradições, tá certo? Trabalhar as respostas, né? Que é o mais importante aí, tá bom? Então, mais gente está entrando. Muito boa tarde a todos vocês que estão entrando, gente. Ok, deixa eu ver se eu baixo um pouquinho o áudio. Vou baixar o áudio um pouco. Pronto, aí já vai dar uma melhorada, tá bom? Tá certo? Vamos lá. Olha só. Primeiro texto que eu queria trabalhar com vocês, né? Dois textos que eu gostaria de trabalhar com vocês. Dois, né? O primeiro, né, é sobre os magos. Todos os dois em Mateus, tá certo? Então, o primeiro texto está aí está aqui na nossa Bíblia, né? Capítulo 2 de Mateus, tá certo? Vejam só. Esse texto aqui é um texto interessantíssimo, não é? Só existe em Mateus, tá certo? Só existe em Mateus. Me digam aí, gente, olha, tem gente colocando que está sem áudio. Eu preciso saber se está com áudio ou sem áudio. Por favor, me deem o retorno aí. Tem gente colocando que está sem áudio. Outros estão dizendo que está com áudio. Está dando para ouvir bem, não está? O áudio sempre é uma bênção. Me responda aí no Facebook se está sem áudio, se está com áudio. Áudio normal, né? João está dizendo que está áudio normal. Então tá certo. Vamos continuar. Veja aí na sua configuração aí, viu, gente? No seu computador. Tá certo? Pode ser que esteja algum problema aí, tá bom? Veja, olha só esse texto, tá bom, gente? Esse texto aqui de Mateus capítulo 2, olha só. Vou aumentar aqui a letra dele, para que você possa ver melhor. Certo? Mateus capítulo 2 diz assim, olha lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias, né, de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer.
em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa visita aí dos magos, tá certo? Essa questão aí de Belém de Judá, não é? Não está escrito assim no original, tá certo? No original está escrito um pouco diferente, não é? Está escrito Efrata, tá certo? Miqueias 2:8, Belém Efrata. Mas essa região aí de Judá, né? Da Judéia, tá certo? É a mesma região. E depois ele diz o seguinte, olha o que é que ele fala aí. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. A grande questão aqui é o seguinte, olha. Essa aqui, olha. Não é? A grande questão é essa, tá certo? Por que esses magos vieram do Oriente, não é? Porque eles chegaram do Oriente e foram para Jerusalém, não é? Porque eles vieram a Jerusalém. Qual é a explicação que nós temos, tá certo? Para que eles fossem até Jerusalém, não é? Bem, olha só, é interessante notar, não é, que não é o Oriente que vem a Jerusalém, tá certo? Primeiro, não é? E algumas pessoas acham que isso daqui era uma maneira de mostrar que Jesus era enviado aos gentios. Alguns estranham o fato disso estar escrito somente em Mateus. Então aqui nós temos algumas considerações, veja só. Primeiro, se está escrito somente em Mateus, por que está escrito em Mateus? Veja, está escrito em Mateus não é nem tanto para enfatizar o aspecto gentílico do texto, mas está em Mateus principalmente para que se enfatize o aspecto messiânico real de Jesus. Porque quando eles vieram, certo? Observe o que é que eles dizem, os magos, né? Quando eles vieram a Jerusalém, né? Nos dias de Herodes o Grande, ainda, observe, onde eles perguntavam, onde está nascido, olha só, onde está nascido o rei dos judeus? Então, no texto, você vê que a ênfase de Mateus não é tanto o aspecto gentílico. É também um aspecto gentílico, mas principalmente o aspecto real do messianismo de Jesus. Então, isso é um ponto, tá certo? Como essa história ela se adequa àquilo que Mateus estava escrevendo com o objetivo, não é, de trazer para os seus leitores o fato de que Jesus era rei também, e ele era não somente um rei como os reis antigos, muito menos como Herodes, que nem judeu era, né? Era da Idumeia. Veja, colocado por César como um vassalo. Então, Jesus era o rei legítimo
e a questão toda desse texto é justamente mostrar como, depois de que Jesus é o rei, como os judeus foram colocados para abençoar nações. Tá certo? Veja, os judeus haviam sido colocados para abençoar nações. Então, esses magos vieram de onde? Muito provavelmente de terras onde antigamente era, né? Estava destruída, e hoje nós conhecemos como Iraque. Antigamente era a Babilônia, e aquela região toda ali, cujo espectro maior era chamada de Caldeia, a região de Abraão. Veja que coisa interessante, viu? Jesus recém-nascido, preste bastante atenção, veja como Deus tem, eu costumo dizer, um senso de humor, não é, tremendo. Por quê? Porque aquela terra de onde eles vêm, provavelmente é a terra de Abraão. Abraão é de não é? Dos caldeus, um povo, não é? cujo desdobramento, né, teve um tronco dos caldeus que produziu os babilônios. Então, como eles vêm, veja só, dali de Abraão, a Abraão Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, as etnias. É curioso isso. Que Deus deu essa promessa a Abraão. E quem são os primeiros estrangeiros, não é, a virem adorar o rei dos judeus? Justamente pessoas daquela terra, daquele lugar, daquela região. Agora, é óbvio que elas não vieram por causa de Abraão, não é, naquela região, porque provavelmente eles vieram, tá certo? Bem, ao que tudo indica, não é, eles vieram por causa, não é, eles vieram por causa do domínio babilônico, veja, babilônico, não é, de Israel. Israel foi dominado, não é, pelos babilônios, tá certo? Vieram, não é, foram levados cativos da Babilônia, de Israel, de Judá, para a Babilônia, não é? E aqui nós temos um exemplo, né, de um quadro, onde nós podemos ver, deixa eu ver se está melhor isso ou isso, isso aqui está melhor. Nós vemos um quadro, não é, de um desses programas de TV, eu acho que foi uma série da Record, que mostrou de maneira muito bem feita dois aspectos. Veja, por isso que eu estou mostrando esse quadro. Como a coisa foi opressora, não é? Tá certo? A coisa foi realmente muito opressora, não é? Aqui já é um outro ponto. Deixa eu ver aqui. Aqui já é outro. Nós temos aqui uma representação da Babilônia, veja, com tijolos azuis. Eles vitrificavam os tijolos e vitrificavam na cor azul. Isso era uma coisa que somente os babilônios faziam, está bem representado nessa cena. Outra coisa, Babilônia, como você pode observar, tinha os utensílios reais dourados. Esta pessoa aqui representa Daniel. Este aqui é o capitão da guarda de Nabucodonosor. Este é um membro da corte, né? E aqui está o próprio Nabucodonosor. Veja que cercado de ouro, corretamente. Babilônia era conhecido como o reino do ouro. É por isso que na visão, no sonho, não é, de Nabucodonosor, tá certo? Nós temos a cabeça da imagem, da estátua, não é? Ela era de ouro. Veja, ele sonha com uma estátua cuja cabeça era de ouro. O tórax era de prata, não é?
As pernas eram o tórax era de prata, o ventre era de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Tá certo? E essa representação da Babilônia, ela está muito correta, né? Por quê? Porque Babilônia era a cabeça de ouro, porque ela era um reino de esplendor. E Daniel, não é? Ele exerce uma influência extraordinária na Babilônia. Isso 500 anos, 540, 550, 560 anos antes de Cristo. Na verdade, desde o início do século VI a.C., Nabucodonosor, quando invade a Judéia por 3 vezes, e leva cativo o povo em 3 levas. A primeira leva foi Daniel, ainda no século VII a.C., final do século VII, 605 a.C. Veja, Daniel ele passa por todo o período babilônico e ainda adentra o chamado período persa, que domina a Babilônia. Então, Daniel foi um homem sempre da corte. E ele interpretava sonhos, e ele foi considerado chefe dos vizires, dos sábios, dos magoi. Por que isso é importante? Porque, veja só, o que a Bíblia fala, sobre que a Bíblia fala sobre esses magos, tá certo aqui, olha. Tá vendo? Magoi, aqui no original. Magos é astrólogo. Então, esses homens, provavelmente, eles vieram da mesma linha daqueles magos que foram alcançados não somente pelos sinais vistos nos dias de Daniel, como a salvação de Daniel da cova dos leões, as previsões que Daniel fizera, as visões que Daniel tivera e ensinara. Veja, se Daniel passa todo o seu período, toda a sua vida, como chefe dos sábios, dos astrólogos naquela época, no período babilônico, colocado pelo próprio Nabucodonosor, tá certo? Porque interpretou o sonho de Nabucodonosor. E não foi um só sonho, foram 2. E o interessante é que Nabucodonosor começou a confiar em Daniel de uma maneira assim, uma confiança quase que plena realmente na pessoa de Daniel, porque não nos esqueçamos que Daniel ele interpretou o sonho de Nabucodonosor sem Nabucodonosor ter dito o sonho, é o que diz a Bíblia. Daniel disse o sonho e depois interpretou o sonho de Nabucodonosor. Então, de modo nenhum, Nabucodonosor podia duvidar de que Daniel realmente estava sendo agraciado com as bênçãos do céu. Nabucodonosor também foi testemunha do livramento que os amigos de Daniel, Misaías, Ananias, Misael e Azarias, chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Eles tiveram, quando foram lançados na fornalha, é o que diz o texto bíblico, porque eles não se curvaram à estátua de Nabucodonosor, e eles não morrem, mas Nabucodonosor vê, ao invés de 3, 4 na fornalha, e um ele diz que é semelhante ao aspecto do filho dos deuses. Então, tudo isso causou uma forte impressão, não somente na Nabucodonosor, mas no Império Oriental Babilônico. E quando nós voltamos, então, para a Bíblia, tá certo? Quando nós voltamos para a Bíblia, entendemos por que esses magos vieram do Oriente a Jerusalém. Magos
e do Oriente. Como é que a Bíblia chamava a Babilônia? Oriente. E essa palavra aparece aí, veja, com a mesma designação daqueles que trabalhavam na corte do rei Nabucodonosor. Então, essas pessoas, elas não vieram do nada. A semente, muito provavelmente, plantada pelos judeus, quando estavam no Oriente, foi o motivo de haver, então, esses magos, certo? Esses estudiosos dos astros, que naquela época de Jesus vieram, então, para adorar Jesus. Veja, neste caso aqui, não é tanto uma contradição, mas é uma explicação de um texto difícil, não é? Que sofre algumas especulações justamente por ser único. Por quê? Porque ele é único na Bíblia. Só existe no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Ok? Então, veja só. Quando nós aliamos a história de Israel, certo? No contexto maior, nós podemos entender o que é que Mateus está descrevendo, e isso, inclusive, dá legitimidade, aí sim, para o Evangelho de Mateus, não é? Para entendermos duas coisas. Primeiro, como é que os evangelistas escreviam. E eles escreviam observando o todo, e é preciso, então, conhecer o todo, porque o todo, não é, tem uma mensagem diferente do que as partes. Veja, as partes do Evangelho de Mateus, eles são importantes porque eles vão dar, no fim, o quadro do todo. Então, Mateus é um evangelista que está escrevendo para um destinatário, não é? E, através desse escrito, ele quer defender, primeiro, que Abraão, ele é o início de um grande projeto de Deus. Ô pastor, como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa do primeiro versículo dele. Veja, o primeiro versículo de Mateus é justamente ligando Jesus a Abraão. Veja, olha. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, que foi o maior rei de Israel, e o que gerou a dinastia perpétua, ou seja, nunca mais ia haver outro sentado no trono que não um dos descendentes de Davi. Então Jesus descende de Davi, ele é chamado de filho de Davi. E observe que coisa curiosa, não é? É que depois de Jesus não há realmente mais nenhum outro que se assente no trono, porque Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou e não morre mais. Então o trono está ocupado, tá certo? Mas é curioso também Mateus, enfatizar que Jesus era filho de Abraão. Ele quer chamar a atenção para Abraão. Ele quer chamar a atenção de Jesus para Abraão e ele coloca logo em seguida a genealogia, veja, de Jesus, trazendo os principais nomes. Observe, viu? Da genealogia no capítulo 1, não é? Fazendo questão de frisar o cativeiro babilônico. Olha só. Quando ele vai escrevendo, né? Aqui no versículo 11, ele diz: Jeosias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, etc. Veja, por que ele enfatiza este momento especificamente? Claro, a partir do exílio da Babilônia, Israel, Judá deixa de ser uma monarquia, não existem mais reis, mas ele faz questão de colocar um período até o exílio e um outro período que vai depois do exílio. Veja, então nós temos aí uma ênfase à pessoa de Abraão, uma citação dupla do exílio babilônico, mostrando que os judeus foram para o exílio. Poderia ter escrito os nomes sem citar no exílio, até porque os judeus não gostavam de se lembrar do cativeiro babilônico, né, com orgulho. Foi um período para eles muito difícil para os judeus, apesar de ter sido culpa deles mesmos terem ido por exílio.
ok? Mas ele faz questão de citar Babilônia, né? O exílio na Babilônia. Depois nós temos então o nascimento de Jesus, não é? E aí o relato dos magos que vieram do Oriente e não podiam vir da Babilônia, porque nessa época a Babilônia já não existia. Babilônia era só ruínas. Não havia mais Babilônia. Havia Babilônia lá na época do cativeiro, tá certo? Mas aí ele não poderia dizer. Eles vieram da Babilônia, tá certo? Porque a Babilônia não existia. Então, ao que tudo indica, esse povo não foi influenciado do nada, ele foi influenciado porque os judeus haviam ido para a Babilônia antes e deixaram uma semente. Então, observe como o relato de Mateus é um relato também missiológico. E ainda seguindo, não é, nessa linha, tá certo? Nós temos aqui Mateus capítulo 2, ainda no 2, tá certo? Que é o nosso segundo ponto deste dia, desta live, tá certo? Eu não vou me demorar. É o seguinte, olha, tendo Herodes morrido, versículo 19 do capítulo 2, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te, deixa eu ir lá tirar o, pronto, dispõe-te, não é? Toma o menino e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, para a Judéia. A Judéia era um campo assim, minado, para Jesus menino, para Jesus jovem, tá certo? Por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Jesus vai para a Galileia por uma prevenção divina. Veja, eles foram prevenidos em sonho. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, tá certo? Para que se cumprisse o que fora dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Veja, ele foi para um local de menor importância em Israel. Uma aldeia pequena, desprezada. O apelido de Israel era justamente esse, desprezo, viu? O apelido de Nazaré, desprezo. E aqui vem o seguinte, veja, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. O grande problema aí é que essa profecia, ela não existe no Antigo Testamento. Tá certo? Não existe a profecia que diz que Jesus ele ele teria de ir para uma cidade e teria de ser chamado de Nazareno. Tá certo? Não existe no Antigo Testamento inteiro. E aqui nós temos uma questão, né? uma aparente contradição no sentido de que parece que é uma profecia inventada, tá certo? Essa profecia não existe. É interessante, veja, é interessante notar o seguinte, tá certo? Nós estamos lendo 2,19, não é? 2,19. 19 até o 23, não é? Olha só, a primeira coisa que a gente deve entender, tá certo? Quem deve observar o seguinte, que Mateus, ele não diz, não é? Que a vinda de Jesus e a habitação de Jesus em Nazaré foi dito por um profeta, mas por intermédio dos profetas. Isso é interessante. Veja, quando você estiver lendo a Bíblia, é importante que você se atente a cada detalhe. Não foi um profeta apenas. Porque se fosse, provavelmente ele teria dito onde foi e de que modo foi.
Agora, se profetas disseram, vamos dizer, partes distintas de um mesmo episódio que aconteceria no futuro, então Mateus está correto em dizer, ao invés de profetas, por intermédio deles que isso se deu. Tá certo? Outra coisa que é importante que a gente observe, veja, como é que Jesus cumpriu essas profecias, não é? Como é que ele cumpriu? Veja. A palavra para Nazareno, veja, Nazareno aqui, olha. Nazareno. Nazaré. Tá vendo? Vem de Nazaré. Pode ser interpretado por o que é guardado, tá certo? Mas alguns biblistas, tá certo? Eles entendem que outros textos fazem um jogo de palavras, textos de profetas, um jogo de palavras com a palavra Nazareno ou com a palavra Netzer. Veja, essa palavra ela indica um renovo, um broto de planta, um rebento de planta. Em cima, por exemplo, de um tronco cortado, seco, nasce um brotozinho, um renovo. E o nome desse renovo era chamado de Netzer. Onde é que se encontra isso? Veja, nós podemos ver, por exemplo, olha só, em Isaías, vamos lá, acompanha aí, capítulo 11, versículo 1. Observe. Do tronco de Jessé sairá um rebento. O tronco cortado, a ideia é essa. E suas raízes, um renovo. Vamos ver as palavras aqui para renovo. Palavra para renovo é Netzer. Tá vendo? No sentido que se assemelha às palavras, às letras que geram Nazaré, a cidade, que significa o que é guardado, e de onde Mateus diz que Jesus viria depois, de passar um tempo lá, porque ele seria chamado de Nazareno, tá certo? Então, a palavra renovo, olha, de suas raízes, um renovo, veja, Netzer, tá certo? Isso é um ponto, Isaías 11:1. Vejamos agora Jeremias, veja aí, se você tiver com Bíblia, Jeremias, capítulo 23, veja, versículo 5. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi. Veja, aí eu uso metonímico, porque Jeremias está escrevendo depois de Davi. Jeremias profetiza a ruína de Judá. Ele vê essa ruína, ele vivencia. Ele é daquela época, da época da dominação babilônica. Ele vê a dinastia davídica terminar, aparentemente, com o domínio babilônico. Mas ele profetiza que vem dias em que levantarei um renovo, um justo e rei que reinará e agirá sabiamente e executará os juízos na terra. Observe, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Veja que é uma profecia que aponta para o Messias. E mais uma vez, nós temos, nós temos a palavra, uma palavra para renovo, semá, não é?
que é broto, rebento, ramo. Mais uma vez nós temos uma palavra. Veja, no primeiro caso, um rebento que nasce do tronco de uma árvore, netzé. Aqui nós temos, mais uma vez, uma palavra que pode ser traduzida por renovo, como vocês podem ver na definição, que é broto, rebento, ramo, renovo de como se fosse uma erva, etc. Algo que lembra crescimento como se fosse de uma planta. Agora em Jeremias 23:5. Tá certo? E há também, por exemplo, o texto de Zacarias. Veja, abra a Bíblia se você tiver aí com Zacarias, em Zacarias, capítulo 3, versículo 8. Como é que diz? Houve, pois, Josué, sumo sacerdote na época do profeta Zacarias, certo? Um sumo sacerdote que ajudou o governador Zorobabel, depois do cativeiro babilônico, na primeira leva daqueles que voltaram da Babilônia, tá certo? Para a terra de Israel, não é? Houve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo, o renovo, também de Semar, mas com a ideia de rebento, broto, etc. Tá certo? Então, observe que está sendo dito em Isaías, com a palavra netzé, em Jeremias, com a palavra de Semar, mas a ideia é a mesma. E também em Zacarias, com a palavra de Semar, mas a ideia é a mesma, tá certo? Um renovo. Ora, Israel não tinha mais nenhuma esperança naquela época. E Jesus, ele então, quase, né, se não fosse pela intervenção divina, teria morrido em Belém. É salvo. Herodes morre, os pais vão para o Egito, Herodes morre, eles voltam do Egito e vão habitar na cidade de Nazaré, porque Deus havia dito isso em sonhos, que é como diz a Bíblia lá em Mateus, capítulo 2, voltemos aqui para o texto, Mateus, capítulo 2, versículo 23. Mateus, capítulo 2, versículo 23. Veja o 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu para lá, e por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, que é o norte de Israel. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito aí, por intermédio dos profetas, tá certo? Ele será chamado Nazaré. Ora, Mateus, sendo um bom conhecedor do hebraico e entendendo como os judeus gostavam do jogo de palavras, há muitos na Bíblia, viu? Então, muito provavelmente, ele entendeu que as profecias que chamavam Jesus de renovo em Isaías, Jeremias e Zacarias, elas curiosamente poderiam se cumprir na prática, e isso é muito importante. Porque para Mateus, os atos de Jesus, as ações históricas, factuais, elas eram cumprimento direto daquilo que havia sido dito por Jesus. É por isso que Mateus cita mais de 60 vezes no Antigo Testamento. Então, em todas as situações em que ele podia fazer uma associação direta ou indireta com o Antigo Testamento, ele fazia. Mateus fazia. E ele fez aí, não é?
valendo-se do jogo de palavras entre netzer, que é renovo, tá certo? Como está em Isaías, e a palavra que também significa renovo em Zacarias e em Jeremias, tá certo? Se olharmos os três, Zacarias, Jeremias e Isaías, então nós entendemos por que ele falou profetas ao invés de profeta. Veja que se ele tivesse falado profeta, não é? Nós poderíamos imaginar que ele estava se referindo a Isaías. Mas a palavra de Isaías sozinha não diz exatamente ele será chamado Nazareno. Diz que faria subir do tronco de Jessé um renovo. É isso que diz a palavra lá de Isaías 11:1. Mas como ele fala profetas, então o que ele está se atendo, na verdade, é ao nome renovo, tá certo? É a ideia de renovo, que está expressa aí através, principalmente, da palavra netzer, que é similar à palavra Nazaré, certo? A palavra Nazaré, né? Que vem de Nazaré mesmo, tá certo? De onde vem a palavra Nazareno, ok, gente? Entendido aí? Então, nós temos essas duas passagens, tá certo? E essas passagens, elas são elucidadas, não é? Pela correta compreensão, né? Leitura e compreensão da Escritura, e também por algumas informações históricas, etc., que nós adicionamos ao texto, tá bom? E com isso, nós estamos finalizando esse segundo dia de live, né? Segundo domingo, tá certo? E no próximo domingo, às 4 horas, permitindo Deus, eu vou estar falando, permitindo Deus, sobre outras contradições da Bíblia, tá bom? Supostas contradições. E aí você convide seus amigos e não se esqueça, tá certo? Reserve esse período da tarde para que nós possamos pensar um pouco sobre a Escritura Sagrada, muito importante. Eu vou lhe pedir encarecidamente que você curta esse vídeo, compartilhe, tá certo? Por favor, deixe seu joinha, compartilhe para os seus contatos, é muito importante, não é? Para a minha página, tá certo? Para o nosso trabalho, tá bom, gente? Não se esqueça, tá bom? De curtir e compartilhar, ok? Muito obrigado, gente. Deus abençoe. E até o próximo domingo, tá certo? A partir das 16 horas, se Deus assim nos permitir, tá bom? Deus abençoe a todos.